Fala aí, investidor, beleza? Mais um dia de análise de dividendos e hoje vamos falar do Banco Bradesco, um dos 3 bancões do Brasil. Nesse vídeo a gente vai fazer uma análise completa dos dividendos da ação e também vamos ver se o preço está bom para compra ou para venda. Então vamos embora para a análise sem enrolação. Iniciando a análise do Banco Bradesco, de ticker BBDC4. O preço da ação estava em R$ 19,48 e o seu dividend yield está em 3,40%. Lembrando que o dividend yield é quantos por cento do preço da ação são distribuídos aos acionistas por meio de dividendos e juros sobre capital próprio. É importante dizer a todos que a média de distribuição das ações do Bovespa está aproximadamente em 4%. A gente consegue ver aqui que em 3,40% o dividend yield do Bradesco está abaixo do que a média das outras ações do Bovespa. A gente consegue ver aqui também que nos últimos 12 meses ela distribuiu 66 centavos. Lembrando que isso é nos últimos 12 meses, ou seja, parte dessa distribuição pode ter vindo do ano passado. O que a gente quer nessa análise é descobrir qual é a tendência de distribuição de dividendos do Bradesco, se vai subir ou se vai cair. Mas um ponto importante que a gente tem que saber é que o Bradesco bonifica os seus acionistas todo ano em 10%, o que é muito positivo. Então esse dividend yield pode ser um pouco menor. A gente consegue ver aqui que o dividend yield está em 3,40%, mas vamos dar uma olhadinha no seu gráfico de histórico para ver se ele sempre esteve nesses patamares. A gente consegue ver no gráfico aqui que o indicador flutua bastante, sendo que ele teve nos últimos anos 2 anos positivos em uma distribuição de aproximadamente 5,5%, sendo esses anos 2019 e 2021. No período atual, onde a distribuição está em 3,42%, ele está abaixo da sua média histórica, que é de 3,74%. Então a sua distribuição, além de estar abaixo do ideal, que é acima de 6%, está também abaixo da sua média histórica. Então, nesse momento, não está muito bom para dividendos. Mas vamos esperar até o final do ano para saber como é que vai ser a distribuição de dividendos consolidada no ano de 2022. Um ponto importante que a gente consegue descobrir nesse gráfico é que há uma variação média entre 2,5% e 5%. Então a distribuição de dividendos normalmente do Bradesco vai variar entre esses dois patamares, de 2,5% e 5,5%. Então a gente pode contar sempre com uma distribuição de aproximadamente 3,5%, 4%, que flutua por aí. Outro indicador importante é a distribuição de dividendos consolidada. E a gente consegue ver aqui uma situação bastante interessante. O Bradesco nunca deixou de distribuir dividendos desde 2007, pelo menos, o que é bastante positivo. A gente consegue ver aqui que há uma pequena variação da distribuição de dividendos, mas que essa variação não é tão grande. A gente consegue ver que no ano de 2009 ela distribuiu 88 centavos por ação e no ano de 2021 ela distribuiu R$ 1,02 por ação. Ou seja, tem um crescimento. Não é explosivo, mas sempre tem um crescimento ao longo dos anos. Mas temos que lembrar aqui que em 2020 a ação não pôde distribuir o que queria por solicitação do governo com relação à pandemia. Então vamos avaliar os próximos anos para saber se essa distribuição vai crescer. Outro ponto bastante importante na distribuição de dividendos é a periodicidade da sua distribuição. A gente quer que as nossas ações distribuam mensalmente para a gente uma boa quantidade de dividendos, para garantir a nossa tão sonhada liberdade financeira. Então para a gente o ideal é que a ação distribua o maior número de vezes possível no ano, para que essa distribuição seja separada ao longo dos meses. E a gente consegue perceber isso se avaliarmos o ano de 2022, sendo que ela distribui em todos os meses do ano. Então o Bradesco é bastante positivo nesse quesito. Agora vamos avaliar o indicador mais importante na distribuição de dividendos, que é o Dividend Payout. Ele indica pra gente quantos por cento dos lucros da empresa são distribuídos a nós acionistas. E ele é diferente do Dividend Yield, que é quantos por cento do preço da ação. Claro que assim como em todas as empresas, a gente não quer que ela distribua mais de 100% dos seus lucros e também não quer que ela distribua se estiver em prejuízo. Então ela não pode ter um payout maior do que 100 e também não pode ter um payout negativo. Mas para nós investidores que buscamos aumento de renda passiva, o ideal é que ela não distribua mais de 75% dos seus lucros. Com isso, a empresa ainda continuaria com 25% dos seus lucros para reinvestimento interno. Sendo assim, ela poderia ainda aumentar os seus lucros e posteriormente aumentar a sua distribuição de dividendos. Com isso, nós conseguiríamos, com a mesma quantidade de ações, ter um crescimento do nosso recebimento de dividendos. É isso que nós buscamos na nossa carteira de renda passiva. E a gente consegue ver aqui que a sua média de distribuição é de 44,25%, que é uma média boa, sendo que ainda sobram 55% dos seus lucros para reinvestimento interno. Então aqui, olhando a sua média, a gente pode dizer que ela é uma ação que distribui bons dividendos e também tem crescimento.
A gente consegue ver aqui que a sua maior distribuição nesses últimos 5 anos foi em 2019, com 75%, e que em 2021 ela distribuiu aproximadamente 40% dos seus lucros. Então, em 2021 ela ficou ainda com 60% dos seus lucros, o que é bastante positivo, mas ainda tem uma margem de crescimento muito boa. E é claro, é importante dizer que ela nunca distribuiu mais de 100% dos seus lucros. Agora que você já ouviu sobre os dividendos da empresa, vamos falar sobre o preço da ação, se está num bom momento de compra ou de venda. Mas antes, se essa análise está te ajudando de alguma maneira, deixe seu like e inscreva-se no canal. Também acione o sininho, o que para você demora 1 segundo, pra gente vale muito. E além disso, eu ainda vou deixar 2 presentes na descrição do vídeo que são gratuitos. O primeiro é um e-book ensinando como analisar uma ação do início até o fim, 100% grátis. E o segundo é um mini curso gratuito da Suno também, de 3 horas, sendo 3 aulas de 1 hora com os melhores analistas da Suno. Lembrando que os 2 são grátis, então clica no link aí embaixo e aproveite, é só fazer o download. Agora vamos voltar para a análise da ação com o seu valuation. A gente consegue ver aqui no gráfico dos últimos 5 anos do preço que ela praticamente andou de lado, sendo que há 5 anos atrás ela custava R$ 16,57 e hoje está em R$ 19,48. Sendo então que nos últimos 5 anos ela teve um crescimento de aproximadamente 15%. Crescimento não muito positivo, claro, para 5 anos. Agora vamos dar uma analisada nos indicadores de valuation da empresa, começando com o P sobre L, que é uma relação entre o preço da ação e o lucro produzido pela empresa. Esse indicador nos mostra em mais ou menos quantos anos a empresa retornará em lucros que nós investimos nela hoje. O ideal para considerarmos a ação barata é que ela seja menor do que 15. Nesse caso aqui está atendendo o patamar. Estando em 8,55, a gente considera que ela está sim uma ação barata, mas vamos olhar o seu gráfico de histórico para ver se ela sempre foi assim. A gente consegue ver no gráfico que desde 2015 até o ano de 2020, o indicador teve um crescimento, passando de aproximadamente 5,37 para 15,01. E desde 2020 ele teve uma queda, chegando a 8,50. Então, se a gente analisar individualmente o período atual, a gente consegue ver que o indicador está abaixo da sua média histórica, que é de 10,80. Então, sim, nesse momento ela está sendo considerada uma ação barata com relação aos seus lucros. Já que estamos falando de lucro, vamos dar uma analisada no gráfico do lucro líquido da empresa. E a gente consegue notar que o crescimento dos lucros é constante, sendo praticamente um gráfico em escadinha, o que é o melhor dos mundos se você quer um crescimento do seu dividendo futuro. Sendo que em 2009 ela lucrou 8 bilhões aproximadamente e em 2021 ela teve um lucro de aproximadamente 23 bilhões de reais, que é um belo crescimento em apenas 12 anos. Outro indicador de valuation que gostamos bastante é o P sobre VP, que é uma relação entre o preço atual da ação e o seu valor patrimonial. O ideal desse indicador é que ele seja menor do que 1,5 para considerarmos a ação barata com relação ao seu valor patrimonial. Isso em linhas gerais. Mas vamos dar uma olhada aqui no seu gráfico, porque nesse momento a ação está atendendo esse patamar. Aqui no gráfico a gente consegue ver que desde 2019 até o momento atual houve uma queda no indicador, mostrando que dos últimos anos para cá a ação vem ficando cada vez mais barata com relação ao seu valor patrimonial. A gente consegue ver também que nesse momento a ação está com o indicador P sobre VP abaixo da que a sua média histórica, que é de 1,73. Então também nesse momento posso dizer que a ação está barata com relação ao seu valor patrimonial. Se você chegou até aqui é porque essa análise está realmente te ajudando, então deixe seu like e inscreva-se no canal. Também não deixe de acionar o sininho das notificações. O seu like e a sua inscrição ajudam demais o nosso canal a crescer. E se você gosta de analisar as ações, mas não tem tempo, eu vou deixar aqui embaixo um link da Suno Research com a sua assinatura de melhor custo-benefício. Com ela você vai ter 3 carteiras recomendadas, sendo 2 de ações e uma de fundo imobiliário, sendo que uma é de valor e a outra é de dividendos. Então você pode escolher as melhores ações para o seu portfólio. Além disso, você vai ter diversas análises de ações em relatórios mostrando seus pontos positivos e negativos e também seus preços de venda e de compra. E além disso, essa assinatura também tem 7 dias grátis. Então se você assinar, você pode curtir por 7 dias e não vai precisar pagar caso você não goste. Então você pode ter essa assinatura por 7 dias. Se você não gostar, você pode cancelar isso tudo de graça. Então é isso, pessoal. Essa foi a análise do Bradesco. Um abraço e até a próxima!